Paz e graça, meus queridos, mais uma vez estamos aqui nesta aula de hoje, que merece fogos de artifício, 18ª aula da Jornada Liderança 2025-26, acaba hoje. Hoje é o nosso último dia da Jornada 2025-2026, já estamos com vocês aqui para a conclusão dessa etapa. Quem puder, levanta o bracinho, faz festa, uhul! Essa é a hora, esse é o tempo que Deus preparou para a gente, um tempo de maravilha. Você que está aí assistindo a gente no celular, minha sugestão a você, vire o telefone na horizontal para que você possa, não, na vertical, para que você possa encher a tela inteira, fica melhor para aparecer aqui, e também fica bonito para você poder se enxergar depois na gravação, quando você falar, porque vai aparecer você inteiro na gravação. E aí se aparece só esse pedacinho assim, fica tão feinho, vira o telefone, deixa ele assim deitado, fica melhor para você aparecer no vídeo. Bom, gente, nós falamos na semana passada sobre o legado, sobre aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Parabéns, professora Simone, fez direitinho, tá aí a câmera, levanta bem. É isso aí, vamos aprendendo. Então, gente, a gente pega na semana passada esse trabalho maravilhoso e tivemos falando sobre o legado, sobre aquilo que Jesus deixou, sobre aquilo que aconteceu. E hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre o envio que manifesta Cristo, da presença externa à manifestação interior. O que eu quero hoje falar com vocês? Nós encerramos a semana passada, na aula passada, entrando ali em meados da passagem entre a morte e a ressurreição de Cristo, e o tempo que ele passou com os discípulos. Durante toda a jornada da liderança, nós falamos sobre chamado, processo, caráter, correção, permanência e, no final, sobre legado. Mas agora surge a pergunta final que eu quero responder para vocês hoje. Depois de tudo isso que Jesus fez e depois da ressurreição, o que fica? A resposta bíblica é claro. O discípulo, o apóstolo, o mensageiro é enviado. Isso mesmo. Jesus nunca formou discípulos para mantê-los dependentes da sua presença física. Ele os formou para que manifestassem o reino. Nós falamos aqui sobre os discípulos e o caminho da transformação, falamos sobre a intencionalidade de Jesus, falamos sobre ética, crise, chamado prático, falamos sobre a arte de Jesus em corrigir sem rejeitar, falamos sobre os atos de Jesus em marcar os discípulos, falamos sobre o bom samaritano e a liderança, falamos sobre o método de Jesus, mistérios para os que caminham de perto, a parábola do grão de mostarda, onde nós falamos sobre o poder dos pequenos começos, falamos sobre João, o discípulo do amor, que foi a revelação, o legado de Deus para ele. Falamos sobre a escolha dos 12 discípulos, o método de Jesus nos segredos do chamado. Falamos sobre a diferença entre o apostolado e sobre o ministério apostólico e os discípulos. Falamos sobre Pedro, o primeiro discípulo a ser chamado, e o que Jesus viu nele. Tudo isso já foi ensinado para vocês nessas 17 aulas, além do nosso curso completo ou um anunciamento de orientação sobre capelania. Tudo isso está lá no Hotmart. Quem já acessou o Hotmart, dá um sinalzinho com a mão para me ver. Quem já acessou aí, maravilha. Lá no Hotmart, pagando somente R$ 9,40 e poucos centavos, você adquire todo o curso completo, em ordem crescente, nas aulas que foram dadas, nas datas corretas, tudo está lá pronto para você, tá certo? Só não vai encontrar lá a aula, acho que 8, e a aula, são 2 aulas que não estão das 18, porque uma foi revisão, e a outra foi uma matéria de perguntas e respostas. E a primeira foi de apresentação da academia, então não precisou a gente estar colocando para vocês. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre esta transição, sobre esse processo de Jesus, quando ele envia aquilo que ele estabeleceu, envia os seus discípulos. É o processo da presença externa de Jesus para a introgenação, ou seja, para o interior de Deus se manifestar em nós. Atos, capítulo 1, versículo 9, é o primeiro versículo que eu quero usar hoje, serão 4 pontos que nós vamos abordar, e diz assim: depois de dizer isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encontrou, ou encobriu, da vista deles. A ascensão de Jesus Cristo, a intronização dele nos céus, depois dos 40 dias em que ele ressuscitou, e passou com seus discípulos, não é um abandono, é a intronização dele, é o contrário, é a possibilidade de ele estar em todos os lugares.
Vamos imaginar o seguinte, eu vou falar muitas vezes sobre isso aqui. Jesus Cristo, se ele estivesse vivo hoje, operando ainda em pessoa, como poderia ser ele estar agora aqui comigo nos Estados Unidos e com vocês no Brasil? Qual seria o tamanho da igreja que Jesus precisava ter para caber todos aqueles que o seguiriam? E se Jesus estivesse hoje fazendo cruzadas, como fez em Cafarnaum, fazendo cruzadas na Nigéria, na África do Sul, na África Setentrional, na África do Norte, na China, no Brasil, na Rússia, onde seria Jesus estar? Como conseguiria ser ele alguém a ser ouvido por todas as nações? É claro que eu estou falando com vocês aqui da cidade de Winchester ou Worcester, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e vocês estão, alguns do Brasil, acredito que todos aqui estão no Brasil. E aí eu pergunto para você, é possível para a internet, mas será que seria possível colocar aqui numa tela? Teria internet suficiente para colocar 1 bilhão de pessoas na tela? Impossível. Então, a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua partida para o céu, como diz o capítulo 1 de Atos, não foi um abandono, foi o contrário. Foi a necessidade de deixar de ser o Cristo de fora para ser o Cristo de dentro. De deixar de ser o Cristo externo para ser o Cristo interno. De deixar de ser um Deus a ser visto e passar a ter um Deus que vive dentro de você. Para isso acontecer, foi necessário que esta realização se desse. Jesus fosse elevado aos céus. Às vezes eu sei que a comparação que eu vou fazer é eu sou muito menor, mas muito menor do que qualquer faísca do grão, da poeira dos pés de Cristo. Mas como líder, como que eu sei que Deus está honrando a nossa vida e que a obra está continuando? Quando eu estou em outro lugar e vocês continuam fazendo aquilo que o Senhor mandou e estabeleceu para ser feito. Dessa forma, Jesus, para ser alguém que fosse adorado realmente em toda língua, em toda nação, em todos os povos, precisava, apesar da ressurreição, deixar a terra e ir para o céu, onde Deus tinha reservado. Um grande pensador da história da igreja, João Calvino, ele diz: a ascensão de Cristo não representa afastamento, mas exaltação e o governo ativo. Cristo sobe não para se distanciar, mas para reinar e interceder. Está nas Intuitas do livro, capítulo 2, de Calvino, são 5 livros. Então, o que eu quero dizer com isso? Cristo não saiu da história, ele assumiu o trono, ele assumiu outro papel, outra filosofia. Na nossa TPA, na Teologia Prática Aplicada, eu escrevi o seguinte: se Cristo tivesse permanecido fisicamente, ele estaria limitado geograficamente. A liderança continuaria dependendo da presença externa, mas ao subir, ele ativa em cada um dos discípulos tudo o que foi ensinado. E essa capacidade de ativar, essa fé manifesta, revela o quê? A maturidade do que foi aprendido. Os discípulos agora se tornam maduros, se tornam filhos adultos. Eu disse isso essa semana e vou repetir. Todos sabem que eu estou aqui na casa do pastor Lafayette Brito, presidente da igreja Carisma, aqui na cidade de Worcester, e nós estamos aqui fazendo trabalho de mentoria pessoal com ele e também ajudando de alguma forma com a igreja. E eu tenho dito para ele: Cristo não entrega herança para crianças, Cristo só entrega heranças para homens formados e maduros. Quando Cristo vai, se ele tivesse deixado crianças, ele deixaria tutores, para que pudesse ajudá-los no crescimento. E aí acontece o que Deus tem para revelar na paternidade, que significa o quê? Significa filhos enviados que herdam a herança, né? Outra coisa que eu já falei para vocês aqui na aula, já falei na igreja, sobre a diferença entre obediência e dependência. Ele agora tira os discípulos do estado de obediência e coloca os discípulos no estado de dependência, porque agora ele não estava mais presente. Então, eles não iam obedecer porque não ouviam a voz de Jesus, mas eles iam depender exclusivamente de tudo que aprenderam, de tudo que eles carregavam e daquilo que Deus tinha para eles. Então, a ascensão de Cristo foi uma ausência para uma transição.
foi a necessidade de estar em todo lugar, a necessidade de revelar o poder que havia de ensinamento em cada discípulo, a necessidade de transformar cada discípulo num potencial Cristo como porta de salvação, como disse o Evangelho de João, através daquilo que viria após ele. Ele ensina também com a sua ausência que para aqueles discípulos é chegado o tempo da responsabilidade. Uma coisa é você obedecer quando o seu líder está do seu lado e está ensinando e dizendo para você o que fazer e você obedece. Outra coisa é quando o seu líder não está presente e você entende que é sua responsabilidade fazer aquilo que você aprendeu e assim, de alguma forma, prosperar. Quer falar? Ah, tá, ok. Então, é importante você entender esse processo de transição, porque os discípulos não estavam entendendo. O anjo chega para eles no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, até o 9, e diz, por que vocês estão pasmos? Por que vocês estão espantados? Ou seja, por que vocês estão estupefatos? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão olhando dessa forma, como se o mundo tivesse acabado? Não acabou. É necessário que ele vá, mas um dia ele vai voltar, mas enquanto ele vá, para que ele envie quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio para ser visto, veio para ser habitar. Ele não veio para você o vê-lo. Ele não veio para você o segui-lo como uma pessoa. Ele veio para morar em você e te mover, te levar, te enviar. O Senhor Jesus falando com Nicodemos, no capítulo 3 do livro do Evangelho de João, um pouquinho mais adiante da conversa, ele diz, aquele que é nascido de Deus é como o vento, é guiado pelo Espírito. Ninguém sabe, vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, ninguém sabe onde vem nem para onde vai, mas ele é guiado por Deus, porque ele é filho de Deus. Então, o Espírito Santo é essa potência e essa transição para nos levar a entendermos, primeiro, antes do Espírito Santo, entendemos a maturidade, a responsabilidade, entendemos o comprometimento. Lembra que Jesus disse, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E a Bíblia diz que quando eles estavam, a Bíblia não fala o número, mas a gente imagina 120 pessoas, se não me engano a Bíblia não fala, eles estavam reunidos numa casa, numa espécie de cenáculo, orando. A cidade estava em festa, a cidade estava num carnaval religioso, a cidade estava na euforia, mas Jesus estava observando os seus discípulos que agora, com maturidade, estavam obedecendo na ausência. E eu já expliquei para vocês, quem obedece somente ordens, recebe na execução da obediência sua própria recompensa. Quem obedece, executando ordens, recebe na execução da sua ordem a sua própria recompensa. Por exemplo, se eu chego, o Moro chega para mim e fala, apóstolo, o senhor precisa comprar o óleo X. Qual é a recompensa dessa minha obediência? É ele pegar esse óleo e colocar no meu carro. Então, na minha ação, gera uma recompensa imediata. Mas na herança, gera outra expectativa. Aquilo que você recebe como dependência te sustenta para sempre. Na obediência, você vive provisão. Na dependência, você vive milagre. Aí você fala, mas apóstolo, qual a diferença entre viver a provisão e viver o milagre? Vou te explicar. Vamos supor que você esteja agora precisando pagar uma conta de aluguel, você precisa agora pagar uma luz, você tem uma pessoa na sua casa muito enferma, o que vai acontecer? Eu posso chegar e te dar R$1.000 se você pagar seu aluguel. Isso é uma provisão. Agora, quem recebe de Deus uma promessa e espera com sabedoria, espera com dependência, não importa o que aconteça, eu dependo de Deus, ele recebe uma herança. A herança de Deus é um milagre, não é pagar um aluguel. A herança de Deus é dar o presente da casa, para que você não tenha mais aquela despesa. Aí eu costumo sempre usar o exemplo na saúde. A herança de Deus não é morfina. Morfina é uma provisão, é um paliativo para tirar uma dor. A herança de Deus é dizer ao cego, você passou a enxergar. A herança de Deus é dizer à mulher do fluxo de sangue, você está curada definitivamente. A herança de Deus é viver o milagre. Então,
Quando você orar por algumas coisas na sua vida, pare de ficar orando por provisões, porque provisões são paliativos. Peça para Deus para receber herança como filho, como objetivado, como alguém que depende de Deus. Como diria Jó, recebi o bem, recebi o mal. Quem está nesse nível recebe de Deus sempre milagres. Jó começou a passar pela prova, passou pelo processo de depreciação física, moral e espiritual. Por quê? Seus amigos o acusaram espiritualmente, o levando à dúvida. Moral, porque todos começaram a falar não era ele o rico. É física, porque não só perdeu sua família, como também morreu, atacou sua parte física e emocional. Mas Jó disse, eu sirvo a Deus independente disso. Qual seria aqui a condição para ele de uma provisão? Talvez um alívio da dor, da pele, que ele coçava o caco de telha, talvez ter vivido algum filho, talvez algumas coisas podiam ser uma provisão temporal, os amigos que chegaram até ele, que podiam dar alguma coisa para poder serem ali instrumentos, isso seria uma provisão. Mas Deus não realizou na vida de Jó uma provisão, porque Jó vivia na dependência. Deus entrou na vida de Jó, curou a Jó, restituiu ele 2 vezes mais tudo que ele tinha, e lhe deu mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. Então, aprenda, toda a transição de Jesus Cristo no processo de ser levado aos céus foi para que nós passássemos a viver não de provisões, mas viver na dependência de Deus, não da obediência que tem um resultado imediato na ação, mas a dependência que provoca o milagre para nos preparar para o próximo nível. Todos aqueles que vivem o milagre são preparados para viver um novo nível, para viver uma nova dimensão. Quando o menino vive de provisão, ele gosta de um docinho para agradar, ele gosta de um carinho para fazer um dengo, ele gosta que pegue no colo. Milagre não. Milagre, pai, eu quero andar, pai, eu quero andar de ônibus sozinho, pai, eu quero o meu carro, pai, eu quero a minha casa, pai, eu quero crescer. Ele quer desenvolver para outro nível. Então eu peço a Deus que todos aqui, assim como os discípulos de Jesus, alcancem a maturidade, alcancem a dependência e alcancem, através desse último ensinamento da jornada 25-26, a importância e a grande relevância de fazer algo que vá produzir sempre milagres. Amém ou não amém? Dá um joinha com o dedinho que eu quero ver você dizer que está entendendo. Ok? Vamos agora para o segundo ponto. Da presença corporal de Cristo à habitação interior. Então vamos lá. João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre. Eu poderia acrescentar para estar com vocês em todos os lugares. O apóstolo Paulo, ele disse em um determinado momento, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que a oração dele é para que todos os seus discípulos, de forma inteligível e de forma madura, agora não precisariam mais tocar em Jesus como pessoa. Eles poderiam sentir Jesus introgenado neles, sentir Jesus falando neles. Em um outro texto, no mesmo capítulo, a Bíblia diz que nós, em Cristo, podemos fazer tudo o que ele fez, porque ele nos ensinará todas as coisas. Aí tem um ponto e vírgula. E o texto diz, ele nos ensinará ou nos lembrará tudo o que Jesus fez. Então, até para vivermos as revelações e as promessas de Deus, depende exclusivamente de nós termos o Espírito Santo, porque é ele que nos recobra daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. Eu vou levar essa cadeira para o Brasil, gente. Isso aqui é bom demais, viu? Aquilo que faz a diferença, daquilo que é importante, daquilo que revela a vontade de Deus. Então, agora, nesse segundo ponto, nós saímos da presença corporal para a habilitação interior. Qual é a habilitação interior? Eu não sou mais alguém que precisa tocar em alguém. Eu sou alguém que tem o Espírito de Cristo dentro de mim. Você consegue compreender essa diferença? Você consegue entender a diferença de ter Jesus fisicamente? Se Jesus estivesse aqui comigo fisicamente, ele estaria com vocês no Brasil? Não, porque ele estaria aqui.
Então, Jesus também teria que fazer uma seleção, uma opção de onde estar e com quem estar. Com o Espírito Santo é diferente. O discípulo que adquire a maturidade, o discípulo que adquire a dependência, o discípulo que adquire o processo de viver aquilo que Deus tem para viver, agora tem Jesus morando dentro dele. Tem o Espírito Santo morando dentro dele. Tem o Espírito Santo habitando na vida dele. Isso significa que ele vai estar em todo lugar com um Cristo íntimo. São Agostinho, Santo Agostinho, ou teólogo Agostinho, ele disse em suas intuitas, chamadas Confissões, Calvino escreveu as intuitas e Agostinho escreveu Confissões, que ele chama de, não é confissões de algo que ele fez, confissões do que ele crê. Ele diz o seguinte, que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. A encarnação revelou Deus conosco, mas o Espírito Santo revela Deus em nós. A encarnação, que era Cristo como pessoa e Cristo como Salvador, já falei sobre isso aqui, revela, está dizendo Agostinho, um Cristo que está presente, um Deus presente. Mas o Espírito Santo revela um Deus que mora, um Deus que habita. Ele é tão profundo que ele diz que Deus é mais íntimo de nós do que nós de nós mesmos. Isso é uma grande verdade. Quantas vezes nós estamos passando por situações, por momentos, por decepções, por circunstâncias, e nós mesmos dissemos, não sei o que fazer, não sei como fazer. E o Espírito Santo chega e fala, toca em tal coisa, pega tal coisa, e aquilo estava em nossas mãos e nos potencializa a vivermos o milagre e a promessa de Deus. Então, a ida de Jesus e a partida de Jesus tinha exclusivamente esse objetivo, enviar o Espírito Santo para que ele não fosse somente uma pessoa a ser vista e buscada, mas que ele passasse a ser uma pessoa que mora dentro de outra. Ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você. A transição da presença física de Jesus para a presença interior em cada um marca um amadurecimento espiritual, o que torna a igreja igreja. Não teria como ser igreja se não tivéssemos o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós. Essa é uma clareza. Antes, Jesus caminhava ao nosso lado. Antes, Jesus podia estar conosco numa casa. Antes, Jesus podia curar o nosso amigo pessoalmente. Antes, Jesus podia fazer uma viagem conosco. Agora não. Agora ele habita conosco. Ele faz uma viagem conosco, ele está em toda a casa que estamos, ele mora em todo lugar que moramos, ele caminha em todo lugar que caminhemos. O Espírito Santo estará em vós todos os dias. Será que você já parou para pensar nessa transformação, nesta capacitação de Deus? Porque a teologia prática aplicada, que é a minha teologia que eu adotei, que eu criei, ela diz o seguinte, discípulos maduros precisam ouvir externamente, imaturos. Discípulos maduros discernem internamente. Discípulos imaturos precisam ouvir externamente. Discípulos maduros discernem interiormente. Deixa eu trazer isso aqui para uma reflexão prática. Você conhece pessoas na igreja que dizem servir a Jesus, que dizem crer em Jesus, mas depende o tempo inteiro de alguém? Depende o tempo inteiro que alguém ore por ela? Não, eu tenho o Espírito Santo, a pessoa fala, eu tenho o Espírito Santo, mas se você orar por mim, aí você põe a mão, a pessoa já começa a gritar. Já percebeu isso? A teologia de T.L. Osborne, que é o pai da teologia da Igreja Universal do Reino de Deus, da teologia da prosperidade e também da teologia do ponto de contato. Eles adotaram uma linha baseada na mulher do fluxo de sangue e em algumas curas que Jesus fez usando as mãos, é que Deus, para se manifestar, precisa que tenha um ponto de contato. Aí vem a ideia do chaveiro, vem a ideia do cimentinho, vem a ideia do envelopezinho, o ponto de contato. Nós falamos que o povo brasileiro é muito místico, gosta de coisas físicas. É claro que isso tem a ver, mas não é necessariamente uma cultura só do povo brasileiro. É uma teologia que foi aplicada somente pelos gnósticos, mas aí é uma outra história, não vou entrar nesse assunto, que implementou na igreja o que nós chamamos de ponto de contato. Nós, por exemplo, da Igreja Apostólica Mensageira da Paz, não acreditamos nisso,
e não pregamos isso. Pregamos que Cristo habita em nós através do Espírito Santo e que todos nós podemos viver um milagre. Então, não necessitamos de um amuleto. Essa teologia, inclusive, que nasce no século III, ela começa no século III, entra dentro e por dentro do século IV, com a instituição da igreja cristã adotada pelo Império Romano, e esse tipo de teologia foi que criou uma série de rituais, deuses, santos e muitas outras coisas como um atributo de que alguém toca para receber de Deus. A gente brinca, às vezes, mas a verdade é que muita gente tem ídolos na igreja. Não é como aquele crucifixo pendurado na porta, nem como a Maria Aparecida, a nossa santa aí do Brasil, mas é um ídolo. Se o pastor fulano não orar por mim, se fulano não tocar em mim, por quê? Porque essas pessoas estão numa esfera abaixo do nível de discípulo, de um apóstolo, de um enviado. Estão na esfera da obediência, não na esfera da dependência. Elas não tiveram ainda um grande encontro com Deus. E elas serão abençoadas pela fé de quem prega, ou pela palavra, pelo poder da palavra de quem prega. Tem uma reflexão do Marco Feliciano que eu gosto muito, e ele compara o nome de Jesus como uma senha de um cartão de crédito. Ele diz o seguinte: se você chegar na rua e encontrar um cartão American Express, ilimitado, Black, e você pegar o cartão, você consegue fazer alguma coisa? Claro que não. Para você fazer alguma coisa com aquele cartão, você precisa ter a senha. Mas aí você vira o cartão, a senha está atrás. E aí você começa a sacar tudo que aquele cartão tem. Isso não significa nem que seja seu cartão, nem que esteja no seu nome. Mas como você tem a senha e o cartão, você pode usar. É o nome de Jesus na vida das pessoas. O nome de Jesus é como a senha do cartão de crédito do céu. Tem muita gente usando, mas não tem acesso ao céu. Não está no nome da pessoa. Não tem relacionamento íntimo. Não tem proximidade. Não tem verdade naquilo que está dizendo ser de Cristo. Porque quem tem Jesus na vida, dentro de si, pode ter problemas, pode ter nervoso, mas ele tem todos os frutos do Espírito, ou a grande parte deles. Discernimento, mansidão, domínio próprio, fantástico. Domínio próprio é um dos dons mais importantes, um dos frutos do Espírito mais importantes. E qual a diferença, apóstolo, de frutos e dons? Você vai aprender na jornada 2026, quando a gente fizer a outra turma sobre o Espírito Santo. Eu vou contar agora, senão o segredo perde a graça do segredo. Teologia prática aplicada é exatamente isso. A liderança cristã... Amor, para de puxar o saco aí, amor. Você viu que ela botou, gente? Para com isso aí. Quer que eu entregue o segredo agora? Depois não vai ter aula, vida. O que é isso? Olha só. A liderança cristã madura não depende apenas de instrução externa, mas de consciência espiritual ativada. Aí eu podia perguntar aqui para um amigo Mores, que é mecânico: tem como funcionar um carro sem motor? Não tem. Tem como funcionar um carro sem combustível? Não tem. Tem como usar o som na igreja sem energia elétrica? Não tem. Esses dias fizeram um culto lá, lindo, maravilhoso, né? Graças a Deus que eu tenho um povo crente aí, um povo melhor que eu, um povo animado, um povo fervoroso, e mesmo sem luz, botaram o celular, fizeram movimento, tiraram foto. Essa galera é da pegada, né? E a apóstola me ligou, brava, falando sobre a luz no dia, e brigando, ninguém me responde, Otávio me responde. Aí ela começou a ficar brava, eu fiquei olhando. Aí eu esqueci que ela era minha esposa. E falei para ela como pastor. Ela disse: o que eu faço agora? Agora você abre a igreja, pega o povo, entra lá dentro e faz o culto, porque você é um apóstolo de Jesus. Eu não falei com a minha esposa, eu falei com uma apóstola. Eu falei com a minha pastora. Entendem a diferença? Ela disse: tá bom, não falou nada, entrou, fez o culto e foi maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa entender que quem tem Jesus no coração, quem está cheio do Espírito Santo, quem Deus habita dentro dele, não necessita de paliativos. Por quê? Porque sabe invocar, viver. O milagre está na dependência do Espírito Santo. Amém até aqui? Vou botar uma pausa aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos entrar no tópico 3. Gente, já tem 35 minutos de aula. Jesus amado. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar algo? Fique à vontade. Eu senti que o Rich queria falar. Ele cutucou o nariz, arrumou o óculos, mas disse: não vou falar nada, vou ficar quieto.
Né, Richard? Tem uma pergunta sobre o primeiro tópico. Fale, minha filha, mande. Fale, não escreva, né? Pastora Michele tá sem voz e sem coragem de mostrar a cara. Eu tô achando, gente, que esse povo tá ficando rico. Aí começa a fazer plástica, arrumar os cabelos, botar roupa de marca. Aí não quer aparecer, tá entendendo? Não, não, a minha beleza é natural. Não, é a pastora Michele, não é você, não. Negão, gente, negão, sem preconceito, tá? Preconceito. Pai Mi, qual a pergunta? Qual é a pergunta? A pastora Michele está escrevendo, porque elas estão voltando do trabalho lá em Portugal. Então, eles estão escrevendo a pergunta. Em Portugal, 11 horas da noite já, hein? Alguém aí quer falar? O senhor falou sobre paternidade e tutor. Em algum momento, a função dos dois não se encontram? Michele, eu já respondi isso aqui numa outra aula que a gente deu sobre o método como Jesus escolhe. Vamos lá. Todo ser humano que estuda um pouco pode ser um tutor. Tutor no sentido de mestre, de ensinar. Sim ou não? Mas todo pai é um tutor. Todo pai que exerce a paternidade, ele além de pai é tutor. Nem todo tutor pode ser pai, mas todo pai é um tutor, desde que ele exerça corretamente a paternidade. Qual a diferença da paternidade para o que Paulo chama em 1 Coríntios, capítulo 4, se não me falha a memória, você sabe que eu sou ruim de endereço. Quando Paulo diz assim, vocês têm muitos aios, mas foram gerados, mas somente um pai. Vocês foram gerados das minhas entranhas. O que Paulo está dizendo? Vocês podem ter muitos mestres, muitos coaches, muitos professores, muita informação, mas somente um pode ser pai. E o pai pode ser pastor, pode ser tutor, pode ser terapeuta, pode ser teólogo, pode ser conselheiro, pode ser amigo. O pai pode exercer todas as funções numa só, independente, inclusive, do seu grau de escolaridade. Porque o pai, ele deixa algo que é impregnado pela capacidade e pelo DNA. Não. Dá para você parar de escrever? Não por conta, tá botando aqui disciplinador, porque ele só tá apanhando desde que eu cheguei. Mas eu nem trouxe essa bainha de facão, pô. É só pancada, tá? É só couro. Se tá apanhando é porque merece, né, filho? Só apanha filho desobediente. Vamos lá. Então, gente, o que acontece? Rapaz, dá aula perto do Lafayette. É uma comédia. Então, o que acontece, Michele? Nesse sentido, o tutor pode ser mestre, mas o pai pode ser tutor e o tutor pode não ser um pai, tá bom? Eu acredito piamente que as duas posições se convertem, ok? Por exemplo, eu não sou um mestre em português. O Miguel é muito melhor comigo do que eu em gramática. Bom, a Michele corrigiu muitos textos meus, sabe disso também. Mas eu posso ensiná-lo sobre o que ele vai escrever para que ele escreva corretamente melhor do que o professor de português dele. Porque eu formo a mente dele, enquanto o português só ensina o que ele vai botar da mente para fora. Então é bom entender essa diferença. Terceiro tópico, para caminharmos para o encerramento, já estamos aí há 40 minutos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Terceiro tópico é, todo aquele que transiciona, repete comigo, todo aquele, quero ouvir as boquinhas, todo aquele que transiciona do sistema de presença para o sistema de introgenação, ele é maduro. E o que é a maturidade de um ramo? Porque aqui Jesus está falando da maturidade de fruto. Jesus está falando da maturidade do ramo. Lembra? Nós somos como ramos enxertados na videira. Todo ramo, quando ainda é muito pequeno, não produz fruto. Mas todo ramo, quando é introgenado na videira e ele cresce e fica maduro, ele começa a frutificar. Então não tinha como os discípulos, de fato, darem fruto com Jesus presente. Tinham que dar fruto com Jesus dentro deles, ou eles dentro de Jesus. Então, por isso, assim como o Pai me enviou, ou seja, como eu e o Pai sou um, vocês ligados na videira, como ramos enxertados, são, de fato e de direito, galhos maduros que podem produzir fruto.
Amém, pessoal? Eu não consigo repetir exatamente a frase que eu falei, porque ela foi criada exatamente agora, na minha cabeça, Richard. Mas eu prometo que o vídeo vai estar lá amanhã, no Hotmart, para vocês acessarem e pegarem todas as informações que vocês quiserem, tá bem? Para vocês, lá está R$ 947. Você vai entrar lá dentro, vai clicar, vai aparecer para você esse valor, você preenche todos os dados e escreve no cupom a senha que está lá, que eu dei para vocês, que agora eu nem lembro de qual, se alguém lembrar aí me fale. Você coloca a senha, quando você coloca, você tem um desconto de 99%, vai ficar R$ 9,47. Aí você vai ter as 18 aulas em ordem cronológica, vai ter as 4 aulas da capelania e vários PDFs e material. A Eliane já acessou pelo jeito, está muito feliz, dizendo ok. Teve alguém também que falou comigo, acho que foi o David, que gostou porque ficou agora em ordem certinha, melhor do que no YouTube. Então, acesse lá para ficar melhor. Voltando para o capítulo 3, o envio como prova de maturidade, ou seja, o ramo enxertado agora começa a produzir fruto. E Jesus disse algo, através do anjo que estava lá, e nós receberíamos algo chamado poder, quando o Espírito Santo descesse sobre nós. E essa palavra aqui, essas duas palavras, né, que a primeira, são 2 verbos, na verdade, poder e descer. Verbo são palavras que constroem a identidade de algo. Então, poder da ideia aqui, esse poder aqui não é o mesmo poder que está em Atos 2. Não é a palavra dínamos. Esse poder aqui é de poder de capacitação. Poder, a ideia do grego desse aqui é capacitação, é empoderar. Não empoderar dessa moda que tem aí. Empoderar no sentido de, sabe aquele desenho que tem o Kofu lá, Kofu, como é o nome? Kofu, não sei o quê, que o cara entra assim, o poder dentro dele, ele solta aqueles raios, aqueles... Não é como Fu Panda, não. Esqueci o nome, os desenhos japonês. É igual o He-Man, lembra do He-Man? Os poderes de Grayskull. Aí entrava aquele poder nele, aquele carinha, virava um leão. É mais ou menos isso. A diferença é que o Espírito Santo entra, não sai mais. Só se você expulsá-lo. Goku, obrigado, Eliana. Olha, a Eliana está atualizada, a irmãzinha está atualizada. Então, é isso que eu quero que você entenda. Esse poder aqui, do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está falando do poder desse poder. Que vai entrar de você, vai te empoderar, vai te capacitar, vai te encher, vai cumprir o que Jesus disse em João 14. Vai revelar a você tudo aquilo que você precisa saber. E a palavra descer aqui não significa descer como descer uma escada. Não significa descer como ir de um piso para outro. Essa palavra descer aqui significa cobrir, significa envolver, significa preencher. Lembra quando a Bíblia diz lá em Mateus que o Espírito Santo envolveu ao descer sobre Maria, ou em outras versões diz, e desceu o Espírito Santo sobre Maria e a envolveu, e ela concebeu um filho? É esse descimento que está falando no Atos 1:8. É o descimento que vem sobre nós para gerar em nós. Ó, como eu pego minha barriga, ó. Gerar em nós. Produzir em nós filhos para a eternidade. Frutos para a eternidade. Então, o Espírito Santo que desceria em Atos 2, que lá está traduzido como dínamos, como poder, como explosão, aqui está dizendo que é o Espírito que vai primeiro capacitar e nos dar capacidade para gerar. Então, esse Jesus que enviou o Espírito Santo para morar em nós, não é para viver de provisão, é para viver de milagres. Deixamos de ser uma pessoa comum para se tornarmos, como diz em João 1:12, filhos de Deus. Deixamos de ser espectadores da glória para serem manifestadores da glória. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Toma e anda. Levanta e anda, em nome de Jesus. Cornélio estava orando, e ele viu o anjo do Senhor dizendo para ele, vá até a casa de Pedro. E o Pedro viu o anjo do Senhor falando com ele, mas não queria obedecer. Mas o Espírito Santo falou com Pedro, foi a visão. O Espírito Santo diz, Pedro, não digas que és imundo aquilo que eu santifiquei. Preste atenção numa coisa. Anjos trazem mensagens sobre futuros terrenos. Anjos falam na Bíblia sobre coisas que você vai viver. Mas quem dá palavra geradora de destino
para ser sustentada até a eternidade é o Espírito Santo. Amém. É aquilo que você ouve diretamente de Deus. É aquilo que você ouve diretamente no seu espírito. Eu posso profetizar, aleluia, sobre a sua vida e acontecer. Mas só o que Deus diz diretamente àqueles que estão com o Espírito dentro deles é capaz de romper qualquer tipo de cadeia e qualquer tipo de tempo, qualquer tipo de dificuldade e se cumprir. É por isso que o Espírito Santo mora em nós, para produzir milagres que vão para a eternidade. Então, discípulos maduros, galhos enxertados na videira em capacidade, tempo estacional de dar frutos, galhos enxertados na videira e tempo estacional e produção de frutos, esses galhos, eles são cheios do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Você não pode viver na dependência de uma palavra profética. Você não pode viver na dependência da oração de alguém. Isso é paliativo. Você tem que viver na dependência. Eu entro no meu quarto em secreto. Olha o que Jesus disse, irmão. Jesus disse, quando quiseres falar com o Pai, ou quando quiseres algo especial, entra no teu quarto. A Bíblia diz lá no original que é para você lacrar. O texto diz, no português, cerrar. E outro diz fechar. São 3 verbos. Lacrar, cerrar e fechar. Lacrar significa não permitir que nenhum som externo ou interno invada o seu espaço de privacidade. Lacrar. Cerrar significa um tempo que você quebra para estabelecer um novo tempo. Um tempo que você quebra para estabelecer um novo tempo. Quando eu cerro uma porta e digo, quero fazer algo, eu estou dizendo, daqui para lá eu estava limpando casa, daqui para lá eu estava comendo, daqui para lá eu estava fazendo uma coisa, agora acabou, cerrou, fechou esse tempo. Agora eu vou ter um tempo de oração, um tempo de comunhão. Então você lacra porque você chumba para não entrar o som de fora, o som externo. Quem está pegando a revelação? O som que vem de fora. Você fecha, você cerra, porque você está cerrando um tempo para começar um novo tempo na presença de Deus. Não importa se isso é uma vez por dia, 2, 3, 5, 10, é o seu tempo. E fechar, porque você está fechando uma porta para o acesso exterior e abrindo a porta do acesso interior. É muito importante, irmãos. Em nome de Jesus, ouça o que eu estou entregando a você no seu espírito. É muito importante você entender a diferença entre as 3 traduções: cerrar, lacrar, cerrar e fechar. Quando você entende isso, você entende que esse é um lugar onde não entra a sua esposa, onde não entra seu marido, onde não entra seu filho, onde não entra suas contas, onde não entra suas dúvidas. Ali entra você, aquele que é um com o Pai. Quem que é um com o Pai? O Espírito Santo. E você vai falar com Deus e Jesus entre esse tempo. E olha o que Jesus disse. Se você fizer isso lá no seu quarto, em secreto, a palavra secreto ali é a mesma, por exemplo, usada no aramaico para dizer quando Deus esconde o corpo de Moisés. Alguém sabe onde o corpo de Moisés está? Está no secreto de Deus. Não é o secreto de alguém. Aí eu vou orar aqui escondido para ninguém ver. Como aconteceu comigo em 2015. Desculpa, gente. Começou a dar. Que eu corri para o banheiro da agência. Eu corri para o banheiro da agência e comecei a orar no banheiro da agência com medo do cara, porque eu tinha o dinheiro da passagem, saí lá fora, saiu um milagre, eu vim para os Estados Unidos. Não é esse secreto que eu estou falando. O secreto que eu estou falando aqui é um secreto onde você vem e entra dentro de Deus. Onde você se enfronha em Deus, ao ponto de Deus te cobrir que nem o diabo ouve a tua oração. Aí Jesus disse, quando você entrar nesse secreto, o meu Pai que te vê no secreto, olha a diferença. Ele te vê quando você encerra, lacra tudo em volta de você para não ter nenhuma interferência. Ele te vê quando você cerra a porta.
quando você começa um novo tempo, dizendo eu quero ter um tempo contigo, ele te vê quando você fecha por dentro e diz é só eu e Deus. Então, quando Deus te vê nesse... Irmãos, às vezes o secreto não acontece num quarto, acontece num carro, acontece num restaurante, você sentado sozinho, num restaurante, um monte de gente, você sozinho ali, você entra num momento tão introspectivo que a pessoa fala, você nem ouve. E quando Deus te vê nesse secreto, vai acontecer algo que ninguém pode impedir. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Vai acontecer algo que ninguém pode parar. A honra de Deus pública. Ele diz, e o meu Pai que te vê em secreto, em público, te honrar. Sabe o que é a honra de Deus? É o cara estar sentado na porta da cidade como mendigo, descendente de Israel. É o outro que fez a forca, não é Naamã, como é o nome dele? Ele fez Mardoqueu na porta do templo judeu e o outro Amã. Amã. E o diabo fez a forca Mardoqueu. Você sabia que Amã era descendente dos amalequitas? Depois eu conto essa história, é uma outra mensagem. Estava estudando essa semana sobre isso. Semana passada, estava estudando sobre a hereditariedade de Mardoqueu e da diabo. Eu sou meio maluco. Bom, aí, irmãos, olha só. Os dois representando uma guerra de muitos anos, Esther no meio. Mas o quarto secreto de Mardoqueu era a porta do palácio. Era um estado de mendigação. Mas ele tinha fé, estava em jejum. Deus pegou em público e honrou ele. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou dizendo? Quem está captando? Bota a palminha aí na tela para me ver. Quem está captando o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Então, o terceiro tópico é o discípulo enviado por Jesus é aquele que é um com ele. É aquele que sabe o segredo secreto. Olha o que Bonhoeffer, que era um inglês, escreveu. O chamado de Cristo sempre implica envio e responsabilidade. Porque o discipulado não é contemplação passiva, é a participação ativa em qualquer missão. Jesus, irmãos, não forma espectadores, ele forma testemunhas. Ele não convida os seus para serem réplicas, que parece que são quase iguais, mas com conteúdo frágil, mentiroso. Mas quando estamos com qualidade real, ou melhor, a essência é verdadeira, a gente pode declarar que não será igual a ele, mas sempre faremos o mesmo, daremos os mesmos resultados, vamos sempre nos parecer com ele e não com o que nós acreditamos ser, vamos dar os mesmos frutos que ele dava. Você já viu aquela pessoa que começa a dar muito com a outra, você fala, pô, tá igualzinha a outra. Aí a pessoa é branca, a outra é preta, uma é gorda, a outra é magra, mas você olha e fala, tá igualzinha a outra, por quê? Está agindo da mesma forma, está falando da mesma forma, está brincando do mesmo jeito, está vestindo as mesmas roupas, aí parece igual, a gente é igualzinho. A gente tem que andar com Jesus, cada um com a sua roupa, eu sei, ninguém pode acompanhar a minha beleza, eu sou o homem mais lindo do mundo. É quase impossível isso acontecer. Só Jesus consegue ser mais bonito que eu, é impossível isso, entendeu? Mas, mesmo feinho, fica bonito, porque Jesus embeleza o humor. Está vendo como está bonitinho na tela? Jesus faz isso, irmão. Então, eu quero que vocês entendam a importância do que eu estou dizendo. Quando nós servimos a Jesus, introgenados por ele, habitados por ele através do Espírito Santo, nós não somos uma réplica. Nós não temos necessidade de ser igualzinho. Nós não temos necessidade de ser magro, cabelo igual ao outro. Nós precisamos botar para fora os mesmos frutos, porque nós temos a mesma essência. O envio, como eu digo na teologia aplicada para isso, não é abandono, é confiança. O mestre envia porque ele acredita. O discípulo não está, porque acredita que o discípulo está preparado. Então, é importante demais você entender esse processo, entender o processo a neurociência explica, temos neurônios que são chamados espelho, e a ciência comprova que nós somos o espelho das 5 pessoas que mais andamos. Jesus já sabia disso, glória a Deus. É verdade, pastora Michele, mas vamos lá. É todo crente que parece com Jesus? É? Tem crente que parece com pastor, né? Mas com Jesus é difícil. Eu sempre brinco, a pastora Michele está aqui com o Ivan, eu sempre brinco. Eles estão lá em Portugal, eu falo para eles, vocês têm que ter uma igreja aí maior do que a Mensageira aqui.
Vocês têm que ter mais filhos espirituais do que eu. Porque vocês conhecem todos os meus erros para não fazer igual e pode replicar as minhas qualidades. Se você fizer isso, você já vai chegar muito mais longe. Esse é o privilégio de andar com o homem de Deus. Então, precisamos introgenar isso. Precisamos entender isso. Para encerrar, vamos ao capítulo 4. A manifestação contínua de Cristo. Mateus 28, 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, essa palavra, na cabeça dos discípulos, parecia que Jesus ia ficar com eles ali em Jerusalém, em Cafarnaum, não ir embora nunca, sim ou não? Mas era isso que Jesus estava falando? Não. Jesus está falando que estar com eles porque ia habitar neles. Porque ia morar neles. A Bíblia diz, e não vos deixarei órfãos. O livro de Provérbios diz assim, não possua e não tome a terra dos órfãos, porque Deus Deus é juiz dos órfãos, é como se fosse advogado dos órfãos. Deus ama os órfãos. Por isso que Tiago diz que o evangelho se aplica a 3 coisas, né? Órfão, viúva e estrangeiro. Mas tem uns estrangeiros que eu não gosto muito de cuidar, não. Tem uns estrangeiros da Venezuela que, sei não, só Jesus na minha vida. Mas tá bom. A gente ama a si mesmo, fazer o quê, né? A gente vai cuidando, vai amando, né? Os estrangeiros meio assim, meio venezuelano, meio maduro, não sei. Se o povo vir para cá maduro, tinha que ficar tudo verde. Mas tá bom. Botando o texto aqui, então é importante a gente entender, Cristo está preocupado em nos deixar de uma forma clara, cumprindo a missão, mantendo a continuação da missão de Cristo na história, como diria John Stott. É importante você entender isso. Tudo que está sendo dito aqui é para mostrar para você que você não está sozinho. Que existe uma palavra liberada pelo próprio Cristo e garante que vocês estão um só com Ele. Porque ele diz, assim como eu e o Pai somos um, você e o Espírito Santo seja um. Para pensar nisso, irmão. Para pensar um pouquinho nessa... A gente fica, eu estou vendo anjo, aí fala em línguas, pula, eu estou vendo, é maravilhoso. Não. Deus habita em você, irmão. Tem noção que loucura é essa? Deus habita em você, meu querido. Deus está na sua vida, Deus está habitando em você. Pensa nisso. Pensa nisso. No início da jornada, você queria aprender a liderar. Agora, com o Espírito Santo, a liderança sua é só uma manifestação da extensão de Cristo. É só uma extensão. Você vai estudar, você vai aprender, mas é uma extensão daquilo que você já faz. Quem está entendendo? Não se trata mais, irmãos, hoje, de a gente imitar Jesus externamente, como ele era. Se trata de viver Jesus dentro de nós, como ele é agora. Se trata de permitir que Cristo Jesus seja visto através de nós. Você pode concluir assim essa história. A primeira fase da nossa jornada foi aprender sobre Jesus, como segui-lo, de que forma sermos conduzidos, como andarmos, de como caminharmos aqui ou lá com ele. Mas a segunda fase é como permanecer em Jesus. É como deixar Jesus dentro de nós. É como permitir que Jesus habite dentro de nós. A Jornada da Liderança 2025 termina aqui hoje nesse curso. Mas deixando claro uma responsabilidade muito grande que você tem de permitir que essa unicidade, que é tornar você, Espírito Santo, um só, faça de você alguém muito especial. Faça de você alguém que está disposto a produzir. Eu tenho falado com a apóstola Vívia, não vamos mais insistir para nenhum obreiro participar. Não vamos mais ficar pedindo para as pessoas virem assistir às aulas. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu entrego. Quem quiser vai estar. Quem não quiser, fica sentado. Vai cuidar da sua vida. Vai ter suas crises emocionais. Vai ficar em dependência. Quem não quer, quem não senta para aprender com o seu pai espiritual, com o seu líder. Porque se eu fosse um líder que não tivesse conteúdo, se eu fosse um líder que não tivesse algo de Deus para dar, se eu fosse um líder que não tivesse unção, e não pergunta ao pastor que está aqui comigo como foi ontem o culto, aqui, como Deus falou. Assiste no YouTube. Assista o YouTube.
Pergunta para as pessoas que caminham comigo, pergunta para os meus meninos da Mensageiro, que me ouvem pregar há 10 anos. Pergunte. Então, se os obreiros da Mensageiro não querem, se tem obreiros, porque não são. Quem é de Cristo quer andar com Cristo. Quem é de Cristo quer Deus andando com ele. Quem é da Mensageiro quer andar na Mensageiro. Quem quer receber, anda. Tem gente que se sacrifica, se mata para ouvir o Pablo Marçal, porque é do Pablo Marçal. Não é nosso. Nós temos que entender essa diferença. E é entendendo isso que nós vamos ser um só. É entendendo isso que nós vamos crescer. O pastor Rinei, que está aqui na estante, não está mais, mas o Mário está aqui, a Eliane está aqui. Quantas vezes eu liguei, quantas vezes eu insisti, quantas vezes eu falei, até que uma hora deu tudo errado. Ele falou, não, a solução é o apóstolo Mário. Aí foi bater na porta. E de lá para cá a vida dele tem mudado. Tá fácil? Não. Tem dificuldade? Tem, mas tem um pai. Tem um líder espiritual. O pastor Lafayette foi a mesma coisa. Eu ligava, eu falava, e o cabeça de bago queria bater cabeça. Aí um dia que chegou no fundo do poço, estou em casa namorando com a minha mulher, ele liga. Estava namorando, ele liga, irmão. E Deus falou, atende. Era o dia que Deus falou com ele, liga para o apóstolo Mário. Minha mulher virou para um lado, eu para o outro, fui entender o cara, fiquei 2 horas, 3 horas no telefone, na madrugada. E hoje estou aqui na casa dele, está abençoado, está com a igreja próspera, com o ministério próprio, está com tudo próximo, se Deus quiser, vai ter um casamento próspero e assim funciona. Agora, quem não quer, desculpa a expressão, mas que se lasque, como diz o Maiano. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Então, você que está me ouvindo, você que participou comigo da Jornada de Herança, você que adquiriu talvez esse curso agora e está assistindo, Deus te abençoe, que o Espírito Santo não te faça viver de provisão, te faça viver de milagre, que Deus não seja uma ideia a ser buscada fora de você, que Deus more dentro de você, que não seja somente uma expectativa, seja algo real, algo verdadeiro, algo poderoso, porque o que nós entregamos não vem da terra. O que nós entregamos vem do céu, vem daquilo que Deus tem dado para nós. E um dia, eu já disse isso outras vezes, vou dizer, eu quero ver todos que estão nessa tela e alguns mais, prosperando, pastoreando multidões, liderando muitos outros líderes. E eu quero estar sentado lá, nem que seja com a bengalinha, só para olhar e dizer, eu tenho uma pedra nessa obra. Eu sou uma lasca de pedra, como disse Pedro. Somos como lascas de pedras que foram rejeitadas. Eu quero ser essa lasquinha para construir na sua vida um futuro. E convido você, vamos iniciar agora no mês de março a Jornada da Liderança 2026. Vai começar em março e vai terminar em dezembro. E nessa Jornada da Liderança 2026, nós vamos falar somente sobre o Espírito Santo. Todas as características, todos os propósitos, todas as manifestações, como ele opera, quais são os ministérios do Espírito, quais são os dons do Espírito. Nós vamos falar só sobre o Espírito Santo. E não vai ser só eu vou convidar alguns pastores também para gravar algumas aulas, vou pagar para eles gravarem, vou ofertar na vida deles, para vocês terem aula de qualidade. Minha mulher está balançando a cabeça. Eu não sei como ela consegue me ouvir há tanto tempo e ainda querer só me ouvir. Então, tem muita gente boa, eu vou chamar, vou trazer uns pastores para estar dando aula para vocês, vai ser avisado no dia que for outros pastores, para que a gente tenha cada vez mais gente aqui, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e nos honrar, amém? Estamos chegando ao final de mais uma aula, depois de 1 hora, e eu quero perguntar para vocês, deixar os microfones abertos, ainda está gravando, mas você pode ficar à vontade, se você quiser, para fazer um comentário, para ficar aqui, gravado, nas redes sociais, e depois a gente tem aquele tempinho fora do ar. Só peço que fale um de cada vez, que se falar todo mundo ao mesmo tempo, pode bugar aqui o negócio. Paz e graça, gente, boa noite. Eu quero agradecer por essa jornada, por cada aula, por cada entrega do nosso apóstolo, né, meu esposo, sua dedicação, e sempre uma honra ouvi-lo, porque eu não paro para ouvi-lo, eu paro para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem entregado a ele, tem me edificado a todos nós. Então, amor, quero te parabenizar mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aqui conosco neste ano, né? E continuemos somente com um professor, em nome de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe, gente. Vou trazer aqui o Benirinho, vou trazer uns caras do Espírito Santo forte. Então aí também. Aí eu deixo. Você me passa a lista antes.
Tá bom. O apóstolo, ele quer trazer o Pessoal, aproveitem para entrar lá na Hotmart, comprem as aulas, é um valor super acessível e você vai ter esse conteúdo guardado, vai poder assistir às aulas várias vezes e, além disso, né, não abençoar com esse valor o apóstolo, porque esse valor é muito simbólico, mas também fazer uma movimentação na Hotmart aí a favor dele, tá bom? Deus abençoe. Só para avisar o pessoal, você sabe quanto que fica para mim dos 9,47? R$ 5. Não é pelo dinheiro. É só para valorizar o trabalho que a gente está fazendo. O valor da mensalidade vai para R$ 77 por mês, por pessoa. Não vai ter mais pacote de família, nada disso que deu errado. Então vai ser R$ 77 por pessoa. Quem não tiver condição de pagar 77 por pessoa e for casal, vai entrar em contato com a aposta, vai ter um preço especial. Mas a ideia é que seja esse valor por pessoa. E aí, a partir agora de março, na segunda semana de março, provavelmente nós vamos abrir a primeira aula da Jornada de Liderança 2026. E aí você vai receber a informação, porque vai ter um link igual esse que você comprou, vai ter o link da Jornada de Liderança 2026. Você pode comprar ele à vista, pagar o ano todo, que vai ser o mesmo preço, 942, ou você pode parcelar em 12 vezes no cartão, ou no Pix recorrente, ou no boleto. Então você vai ter várias opções para fazer e para poder ter. E aí, quando eu lançar ele, no final de fevereiro, na última semana de fevereiro agora, eu vou lançar ele para a primeira semana de março, vai ter um desconto promocional de lançamento. Essa semana é a última semana de fevereiro agora. Não entendi, irmão. Essa semana já encerra fevereiro, acaba sábado. Eu sei, então, já está tudo pronto para lançar aí. Eu vou lançar essa semana ainda. Eles vão receber isso e vai ficar no ar até a primeira semana de fevereiro, que é a promoção. Depois eu vou cortar e aí vai ficar o preço cheio para quem quiser participar. Eu coloquei no meu coração o seguinte, gente, se eu tiver que dar esse Jornal de Liderança 2026 para um aluno, eu vou dar para um aluno. Se um só pagar, vai ser só um. Mas eu não vou parar de fazer. Quem mais quer falar aí? A Michelle quer falar ali, mandou um monte de palma. Eu vou ouvir a voz dela do Ivan agora. O milagre virá de Portugal. Quem mais quer falar? Que ela colocou no chat. Bom, gente, já que ninguém quer falar, eu vou encerrar aqui a gravação. Alguém quer falar para deixar na gravação, para ficar para os outros alunos? Não, acho que a Dinorá deu uma surra no Richard, porque ele não abriu a boca. Mas... Meu Deus, ajuda o filho do senhor. Agora é a hora, Richard, de falar. Agora é a hora, meu filho. Bom. Fale agora, o cálice para sempre. O pessoal está meio tímido ainda. Fale agora o cálice para sempre. Tem mais gente aí? Deixa eu ver. Shalom, apóstolo. Paz e graça, meu xará. Paz. Só temos a agradecer pelas aulas, pelo ensino que o Senhor tem ministrado. Temos, graças a Deus, temos nos enriquecido cada vez mais. Aquele que não participou, só lamento. Entendeu? Não participou, está perdendo, porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. E isso nós temos de sobra, né? Temos um pai, uma mãe aí que está nos ajudando aí a crescer espiritualmente. Não é qualquer pessoa que pega na mão, que insiste, que vai lá e incentiva. Não é. Tem muitos aí que quer aprender. Mano, quer aprender, tu vai aprender. Se não quiser, não tá nem aí. O que muitos aí, apóstolo, tá pensando muito nas coisas materiais, né? Financeiro, como você falou. Fica R$5. Isso é muito pouco. E pode contar comigo e com a minha esposa aí para o mês de março, que nós vamos estar juntos aqui. Amém. Glória a Deus, Mário. Obrigado. Fique na paz. Queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham de fazer uma formatura dessa jornada 25-26? Eu acho bom. Vamos fazer quando eu voltar, já vai ter começado a outra turma, mas a gente faz vamos marcar no último domingo de março, amor. O último domingo de março, lá na Mensageiro, vamos fazer. Tem alguma coisa aí nessa data, não? Não? Eu vou olhar o nosso calendário e confirmo para você, doutor apóstolo Mário Alberto. Ixi, quando ela fala assim, mano...
Sim, senhora. Michele tá rindo, mas Ivan, não vale nada a vocês também, né? Bom, gente, ninguém mais quer falar, eu vou desligar aqui a gravação, que se você falar agora, fica para as novas pessoas que vão assistir o curso. Tem que ligar o microfone, cara. Eu queria falar, mas eu não sei se... Fala. Você vai ter que baixar o seu volume. A gente não consegue fazer um... Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Irmãos, graça e paz. O apóstolo já me apresentou aqui, dispenso apresentações, né? Meu nome é Lafayette Brito, moro aqui na cidade de Worcester, cidade de Massachusetts, pastoreando aqui pela graça de Deus. Eu queria só deixar registrado aqui a minha gratidão nesse final de curso. Eu não pude participar das aulas. Eu ainda estou organizando a minha vida, organizando a mente, organizando a vida, né, voltando a funcionar. Vocês não conhecem meu testemunho, mas eu passei um período bem difícil na vida. Foram 21 anos de muita luta, muita guerra, depressão profunda, né? E no ano passado, aliás, ano retrasado, eu sofri um burnout, fiquei 3 semanas sem dormir, estava no fundo do poço. E eu vi o Espírito da Morte dando volta. Já fazia 1 ano, 2 anos que o apóstolo tinha estado na minha casa, tinha estado na igreja, e tentava fazer contato comigo. Eu não entendia o porquê da existência dele, né? Só que nessa época eu estava com a cabeça muito louca. E um dia eu estava na sala, sem poder dormir, e o diabo chegou para mim e falou, né, que sua vida não vale a pena, melhor você morrer, etc. E eu fiquei no fundo do poço. E eu vi os anjos do Senhor me protegendo, mas de alguma forma Satanás soprou na minha cabeça. Na hora o Espírito Santo falou assim, liga pro apóstolo agora. Porque eu falei, gente, eu preciso de um socorro. Eu comecei a falar com gente na internet, mandar mensagem para um, apagava, mandava para outro, apagava. Minha cabeça parecia que explodia. Aí o Espírito Santo falou assim, liga pro apóstolo Mário agora. Nesse jeito. Aí eu peguei, com a cabeça muito louca, será que é coisa da minha cabeça? Eu peguei, não, eu vou ligar. Liguei. Aí quando eu liguei para ele, coincidentemente, ele já sabia o que estava acontecendo. Eu fui contando e ele foi confirmando, né, o que Deus tinha mostrado para ele. E aí começou o acompanhamento, né, o tratamento. No começo foi muito difícil, porque eu cheguei num estado assim muito ruim. Eu achei que ia morrer. Eu fiz até seguro de vida para deixar pelo menos 1 milhão para os meus filhos, porque eu sabia que eu ia morrer, eu não tinha mais chance, né? Eu vim de um relacionamento abusivo durante 21 anos, de várias situações que não vou nem citar aqui, e eu cheguei ao fundo do poço, né? E falaram para mim que se o meu casamento acabasse, o meu ministério também tinha acabado, né? E foi uma mentira de Satanás que, enfim, eu consegui vencer através da vida do apóstolo, da paternidade dele. Uma das coisas que eu notei sempre é que Deus usa ele poderosamente na paternidade, como pai. Eu sempre falo que ele é um combo completo, né? Ele completo, e na mesma hora que ele é pastor, ele é terapeuta, ele é psicólogo, ele é, enfim, né? É pastor, é bispo, é incrível. E tem uma característica nele que me chama muita atenção: tudo que ele fala acontece. Eu tenho medo dele abrir a boca. Eu tenho medo desse homem abrir a boca. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ele fala alguma coisa, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque se ele fala, acontece, né? É incrível. Eu tô falando isso porque ele sabe que sabe das coisas que a gente compartilha. Foi um ano de muita guerra comigo mesmo, e também guerra espiritual, né? Quantas vezes eu tava Gente, isso é muito engraçado. Eu tava lá pronto pra fazer uma burrada, uma cagada, ele me ligava, pastor, o que você tá fazendo? Eu falei, não, esse homem tá me vigiando, não é possível. Eu me arrumava assim, eu cheguei a pensar, não, ele tá me monitorando, tem alguma coisa no meu telefone, vou ter que ver isso. O que você tá fazendo? Eu falei, você acha que eu não oro por você? Eu falei, eu não sei se... Eu acho que você ora, né? Porque não é possível, na hora H você me liga assim, não é possível um negócio desse.
Não pode, né? E o cuidar de Deus na minha vida, através da vida dele, assim, sempre foi tremendo, né? Depois, um ano depois, estou eu aqui, um ano e meio depois de que começou esse tratamento, estou eu aqui, e eu falei com ele como Deus tem sido bom comigo, eu sinto a fidelidade dele, o cuidado dele através da vida do apóstolo. Sou muito grato a Deus, porque se não fosse pela vida dele, eu não estaria vivo nem fisicamente, nem ministerialmente, nem como homem, nem profissionalmente. Assim, eu estaria morto, essa é a verdade. Não há nada que eu possa fazer, na verdade, que possa recompensar o trabalho que ele tem feito comigo. Não há nada. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem nada que eu possa dar para ele, né? Essa recompensa só pode vir de Deus. Mas eu tenho vivido um tempo novo na minha vida através da paternidade. Na verdade, eu sempre fui muito cabeção, eu cresci na Assembleia de Deus, depois me formei em teologia na Igreja Metodista, então você fica meio cético, meio, né, e tal. Sempre fui muito de ideias fixas, e como Deus tem quebrado o meu orgulho e tem me mostrado a respeito do cuidado dele através daquilo que ele deixou e ele estabeleceu, né? E eu quero deixar registrado aqui essa minha declaração, esse meu testemunho. Eu sou um homem feliz, hoje eu chego em casa, eu tenho paz, sou um homem completo em Deus, ainda estou faltando uns 5% para ficar totalmente 100%, mas estou no caminho, estou reconhecendo cada dia mais o quanto eu preciso da graça de Deus na minha vida, e o fato de eu estar aqui na minha casa, eu me sinto muito abençoado, tenho sido muito abençoado. Quando antes dele vir para cá, eu senti no meu espírito que quando ele viesse, a presença dele física aqui, ia estabelecer muitas coisas, como Deus tem feito milagres esses dias que ele está aqui na minha casa, né? E como Deus tem me abençoado, tem conversado com ele de dia, de noite, e como ele tem me pastoreado, me mentoreado, me ensinado, tenho aprendido muito com ele, né? E assim, eu fico muito feliz. A igreja ama ele, nossos irmãos amam ele. Assim, é um negócio impressionante. Tem sido muito abençoado por Deus, né? E meu convite para vocês é que vocês aproveitem, vocês que estão aí no Brasil, têm a companhia dele, têm o cuidado dele direto, aproveitem, porque Deus usa esse homem para levantar a gente da cova. Essa é a palavra, né? Eu estava morto, e literalmente eu estava morto. Eu tinha, não era se, era quando, né? Eu ia realmente partir dessa terra. Mas Deus usou a vida dele e hoje eu estou aqui disposto, de pé, para contar o quanto ele tem sido importante na minha vida, na vida dos meus filhos, no meu ministério, na minha vida profissional, em tudo. É incrível, incrível. Eu fico vendo assim, meu Deus, como é que pode, né? Eu não sou uma pessoa fácil, ele sabe disso. Para lidar comigo, o camarada tem que ser polivalente, né? Eu sou difícil no sentido de... Eu reconheço que eu sou uma ovelha difícil de pastorear, mas sou um filho obediente. Você pode perguntar para ele que eu ouço, eu escuto, né? Enfim, então ele está mostrando o reloginho aqui, mas era isso, meus amados. Obrigado. Quando eu falo da vida do apóstolo, eu também estou incluindo a apóstola, porque sem ela, ele não me daria atenção. Quantas vezes eu liguei, ele estava lá ocupado e deixou ela esperando e tal, e me socorreu, me atendeu. Eu tenho certeza absoluta que a apóstola ora pela minha vida, tenho certeza disso, que ela é intercessora, e ele só é o que é apóstolo, porque você suporta, e você suporta em inglês apoia, né? Que você apoia ele. Tava bom até eu agora, já faço, começou né? a trabalhar, já começou... Né? É isso, né? Eu dou glória a Deus pela sua vida e, amém, que Deus continue usando, recompensando vocês. Nós Amém. estamos juntos até a volta de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Quem mais? Quem mais vai falar aí para a gente poder Oi. seguir aqui rápido? Vai, Grazi, você estava com o microfone ligado aí? Vai Olha seguir. como não, Grazi. Faz igual o Davi, vai para cima. Ok. Richard também pode falar. Acho que Grazi ia falar, né? Pode falar você, já está ligado, fala que você é mais rápido, vai. Ok. Não, eu queria comentar um negócio aqui que, aí no arte, nas pinturas, tem vários tipos de arte, né? Pero tem dois tipos de pintura, um se chama impressionismo e outro é realismo. O impressionismo, ele se foca em certas partes da luz. O sea, ele quer impressionar mesmo.
praticamente, né? É um resumo. Mas o realismo, ele representa a vida completa. A natureza, a fidelidade, tudo isso. Na vida nossa, como discípulos de Deus, nós não temos que demonstrar nada. Nós só temos que buscar com honestidade o que Deus quer que nós façamos. E quando nós fazemos isso que fala Efésios 6, respeito a nossas autoridades, nossos pais, nossos líderes, tudo aquilo, começa a fluir essa caminhada em discipulado. E independentemente do que estamos vivendo na igreja, nossa vida, você sabe que você está dependendo de Deus. Estou falando por mim, não estou falando, uma forma de eu expressar o pleno que eu me sinto em Deus, e por isso, não importa o que está acontecendo na vida pessoal, tudo, você sabe que você está dependendo de Deus, e é o que você sempre nos ensina. Não é uma pessoa que está vivendo de a provisão, não, você está vivendo de milagres. E é o que nós vivemos com você. Você é o anjo da igreja, que Deus colocou para nós neste tempo. Você tem uma palavra de Deus, eu sempre repito isso para meus irmãos, no Jubal, qualquer lugar que estejam. Deus entregou para apóstolo Latinoamérica, ou Hispanoamérica, não sei, não lembro agora muito bem a palavra, mas eu sei que é um povo latino. Não é por acaso que você aprendeu a falar espanhol em uma pregação em Guatemala. Não é por acaso que você está em Estados Unidos cada vez que você vai falar com um povo latino. Não tem nada a ver com ignorar comigo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um povo que Deus entregou para você e tem um exército que Deus está preparando, quem quiser, para caminhar com você. Porque você não pode ser como o Espírito Santo que vai estar em todo lugar, mas quem você prepare, é muito provável que Deus use. Pode ser que aqui mesmo em Brás, que tem bolivianos e peruanos, aqui mesmo na Cachoeirinha. Então, por isso é que se nós dependemos de Deus, o que Ele nos está mandando a fazer, isso vai ir para frente. Por isso que nossa igreja sempre está paga as contas, não importa o problema que está acontecendo, sempre tem alguém. Também tem aqueles impressionistas que chegam, oh, meu pai, eu te amo. Eu quero que você tire a responsabilidade deles nesse momento para ver se seguem sendo seus filhos. Não, já você não vai ser isso, agora vai ser isso. Aí, nesse momento, você vê que, não, eu não quero mais nada com a apóstolo. Então, eu estou muito agradecido. Minha família e eu estamos muito agradecidos pelo que você e nossa apóstola Vivian fez conosco nesse tempo. E sempre falamos em privado, sempre se posso falar em público em qualquer lugar. Eu sempre vou honrar vocês, porque vocês são uma bênção, não só para nós, é para todo mundo que eu conheço. Eu vejo a mão de Deus em vocês, por isso nós acreditamos essa palavra que Deus deu para vocês e estamos juntos. E aí estamos, não importa, eu sei que somos difíceis, mas não se preocupe, quando passe a prova de nós, você vai poder falar com todo mundo na Latinoamérica. Abraço, AP. Amo vocês. Também amo vocês. Quem mais? Grazi, agora você tem que falar, Grazi. Liga esse microfone, pelo amor de Deus. Não dá para esperar mais, não. Agora já... Ajuda aí, amores. Eu também quero deixar registrado a minha gratidão, que eu nunca esqueci, que há mais de 25 anos atrás, o meu primeiro encontro, eu era jovem ainda, e veio, né, da parte do Senhor. Então, assim, nunca esqueci mesmo, mesmo jovem, mesmo muito jovem. É que você já está de idade, né, meu apóstolo? Normal. Era um encontro com Deus, e cada jovem tinha uma pessoa para cuidar, e a gente não podia conversar com ninguém, e realmente era um encontro com o Senhor mesmo, e nunca saiu da minha mente. E só para concretizar que eu também não quero
Helder, que eu não quero outro professor, foi porque eu comecei jovem nesse encontro e andei por muitos outros lugares, muitos outros professores, muitas outras lideranças. Mas a minha gratidão é hoje pela vida do Senhor, pela vida da apóstola e pelo Senhor ter permitido que eu voltasse no meu momento mais madura para eu poder absorver tudo isso que eu tenho absorvido. Amém. E gratidão mesmo. Hoje eu vejo o Senhor como, não sei se eu posso dizer isso, mas como uma fonte mesmo. Uma fonte onde tem suprido muito as minhas necessidades. Amém. Obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar. Não vou começar a chorar igual a Vivian. Não. Eu não lembrava que você tinha participado daquele encontro, não, Grazi. Eu tô ficando velho mesmo. Bom, vou encerrar a gravação, pessoal. Você quer falar? E eu não esqueço nenhum louvor que foi cantado. Ah, filho meu, estou aqui. Apóstolo, Oi, filho. bom, assim, esses dias eu tenho refletido muito, tô ficando mais velho, né, mais experiente, então isso me dá a oportunidade de fazer uma reflexão sobre tudo que a gente tem vivido na Mensageiros, e assim, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da apóstola, porque quantas experiências Deus já nos deu, né? Foram muitas experiências e foram muitos milagres que a gente viveu. E o irmão Lafayette falou uma coisa aí muito importante, que da questão da restauração, né, no que Deus te usa para restaurar vidas e para edificar vidas. Esse projeto Jornada de Liderança é um projeto, eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e tem frutificado, né, tem nos alimentado bastante. E por mais que a gente se sinta, às vezes a gente acha que aprendeu alguma coisa e a gente vai descobrindo coisas novas e a gente vai descobrindo que a gente não sabe nada e que precisa aprender cada dia mais e precisa comer mais e dá vontade de saber mais e isso vai nos motivando e nos incentivando a querer sempre mais, né, se aprofundar nas coisas de Deus. Esse tempo foi um tempo para mim, um tempo de bênçãos, de crescimento, um tempo de rompimento. E, assim, eu estava refletindo muito, a Ingrid estava contando o testemunho da vida do pai dela, né? E eu estava refletindo sobre a minha vida e sobre os momentos que eu passei aí dentro da Mensageiros, que nós passamos juntos, né? Em 2019, e isso me fez me alegrar no Senhor. Hoje eu estava trabalhando e eu fui acompanhar visitas, e enquanto o cliente não chegava, eu estava sentindo a presença de Deus dentro do imóvel sozinho e lembrando do que o Senhor fez na minha vida, através da vida de vocês aí na Mensageiros. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Continue fazendo o que vocês fazem, continue prestando esse serviço ao reino, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês cada vez mais. E é isso, sou muito grato em nome de Jesus. Amém. Também somos gratos pela vida de vocês. Também sou grato pela vida de cada um. Pai só aprende a ser pai quando tem filhos. E a paternidade sobre nós é manifestação do aprendizado da vida de vocês. Michele de Ivan, que está lá no Portugal, de todos aqui. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Paz e graça, eu estou sem voz, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por todo esse tempo de aprendizado. O trabalho foi feito no final do ano, não foi por obrigação. Eu posso falar que eu fiz com amor, dedicação, e com certeza eu vou assistir novamente,
todas as aulas, porque vale muito a pena. A gente não tem que ficar só em uma vez no vídeo, não, a gente tem que estar sempre olhando, estudando, e o que o evangelista Josevan falou é isso mesmo que nós queremos aprender mais e mais. Então, eu agradeço por essa oportunidade, pela sua vida, da minha apóstola também, que Deus abençoe todos. É isso, não vou falar mais porque a voz já está horrível. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz, na graça do Senhor. Até março, na Jornada de Liderança 26, onde nós vamos estar aí sobre o Espírito Santo. Eliana, quer falar isso? Ok. Deus abençoe, então. Vou parar aqui a gravação. 1, 2, 3...